Oi, gente. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme combinados na última aula, estou aqui para continuar a apresentação sobre ácidos e bases e vocês conseguirem mais entender um pouco da definição química de cada aspecto e como é que se comporta esse ácido, quais fatores vai alterar, né, esse aspecto ácido e básico, entender um pouco mais sobre toda essa visão, né, desse conceito de ácidos e bases de Arrhenius, de Bronsted Lawrence e de Lewis, que é o principal da química orgânica, que a maioria das reações orgânicas, em alguma etapa, vai haver, sim, essa reação de ácido e base, essa troca, né, esses ácidos e bases conjugados, enfim. Vamos lá. Ácidos e bases de Arrhenius. Lá, temos que voltar um pouco na história, né? Em 1884, quero que vocês parem, entendam e relembrem o que seria um ácido e base de Arrhenius. É uma substância, né, que em solução aquosa origina íons H+. Por isso que está nesse contexto, quando a gente consegue observar aqui, ó, tá em solução aquosa. Ele vai se dissociar nesse meio para poder originar-se íons de H+. E a base é uma substância que, em solução, origina OH-. O exemplo que já foi visto na aula passada. Quem ainda não assistiu a aula de introdução, pausa esse vídeo, volta, assiste um pouco mais sobre o vídeo de introdução, que eu falei um pouco sobre esses conceitos de forma mais breve, mas também de forma mais geral. Então, o exemplo aqui do ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, né, dissociado em meio aquoso. Então, para a definição de Arrhenius, aqui seria o ácido e aqui seria a base. Ou seja, o nosso ácido clorídrico realmente é um ácido, meio redundante, mas para a definição de Arrhenius, ele se enquadra assim. E esse símbolo, né, como eu falei, o de aquoso, que significa que está dissociado em água. E, né, para que isso aconteça, esse processo realmente tem que estar condicionado, tem que ter um volume de água para poder essa reação acontecer. Isso é uma limitação, porque nem toda reação ela vai estar em meio aquoso. Então, pensando nisso, surgiu então a questão da definição de ácidos e bases de Bronsted Lawrence. Então, vai ser o quê? Uma reação em que ocorre essa troca, essa transferência de prótons e a definição, né, da mesma forma. O ácido, ela é uma substância que vai doar ou perder um próton. Já mudou um pouco ali o sentido de Arrhenius. A base é uma substância que vai receber, né, ela vai ou remover um próton. E esse ácido ele vai ser uma espécie que doa esse próton e a base vai ser aceitar. Então, de acordo com essa definição de Bronsted Lawrence, qualquer espécie que tenha hidrogênio, ele pode agir potencialmente como um ácido ou com um par de elétron livre vai agir como a base. Nesse caso, a gente vê a água aí como base. Ele vai receber esse próton de hidrogênio, como, né, mostra essa seta, ele vai receber esse próton de hidrogênio que vai ser, né, o nosso ácido, o ácido clorídrico, que vai doar esse próton, fazendo então, como a gente consegue observar aqui, ó, o ácido conjugado da água e a base conjugada do ácido clorídrico. Importante ressaltar que algumas representações do ácido, eles podem estar em forma de próton, ou seja, doar mais de um próton. Nesses casos aqui, a gente consegue observar que houve a doação de 2 prótons. E também há reações que a amônia e a água elas vão se comportar de forma diferente. Nesse caso, a amônia ela vai ser uma base que vai aceitar. Ou seja, nesse caso, a água ela vai atuar como um ácido, o que vai, né, vai trazer a gente uma nova definição, que a água tem um comportamento de uma substância anfótera ou anfotérica, que é o quê? Ele é uma substância que ele vai se comportar tanto como ácido como base, de acordo com algumas situações. E a água é um exemplo claro sobre essas substâncias. Ou seja, quando a gente tem amônia e água, né, a amônia vai estar com os pares livres, vai ser a nossa base, e a água vai ser o nosso ácido, porque ele vai estar doando esse próton para
a água fazendo, então, o ácido conjugado da amônia e a base conjugada da água. Outros ácidos também, eles podem transferir completamente um próton quando estão dissociados em água. Por exemplo, são hidretos de hidrogênio com brometo disso, como está aqui no ácidos dipróticos. E esse ácido sulfúrico, ele pode ser assim, chamado de ácido diprótico, por quê? Ele transfere 2 prótons, né, como eu já tinha mencionado, e essa transferência do primeiro próton ocorre completamente, e a segunda apenas com uma extensão de 10%. Ou seja, isso mostra, por isso mostra a série de equilíbrio, né, voltada para os reagentes e não para os produtos. Então, e aí, eu deixo essa pergunta, deixo esse questionamento. A água, em toda reação, ela sempre será a base? Né? Não, né? A gente consegue observar, então, quando ela é uma substância, por ela ser uma substância forte, ela vai ter esse comportamento dual, ora ácido e ora base, de acordo com o que ela vai estar reagindo no momento. Vamos lá agora para as definições de, né, entender um pouco mais sobre a diferença, então, de pares conjugados. E o que seria isso, né? Esse ácido conjugado vai ser uma molécula ou íon que, quando ele recebe um próton, ou seja, o ácido conjugado ele vai ter recebido um próton em uma base, né? E a base conjugada é uma molécula ou íon que se forma quando o seu ácido ele vai perder. Ou seja, a base conjugada é quando uma base o ácido conjugado é quando uma base recebe um próton e a base conjugada é quando o ácido recebe um próton. Ou seja, como mostra aqui na reação geral. E é representado pelo HA, que é o nosso ácido, e esse B, um par de elétrons, né? Vai ser o quê? A base conjugada, ele perdeu um próton, e o ácido conjugado recebeu um próton. Ou seja, quando uma substância perde um próton, essa espécie resultante é chamada de base conjugada. Assim, o ácido clorídrico, por exemplo, né, ela é a base conjugada do ácido. Não, perdão. Assim como o cloro menos, ela pode ser sim uma base conjugada do ácido clorídrico. E a água, a base conjugada dela é o íon, né, H3O menos. Menos não, mais, perdão. Então, a gente pode observar o quê? Que o ácido forte, portanto, ele tem uma tendência de liberar próton. Isso significa que sua base conjugada, ela vai ter uma afinidade maior para receber esse próton. Então, quanto mais forte é o ácido, mais forte, né, ele vai ter essa pouca tendência de doar esse próton, e assim é importante ter essa relação entre ácido forte e base fraca, entendeu? Para assim a gente poder significar e entender um pouco melhor de como é que cada espécie vai atuar. A gente vai entender um pouco mais sobre, com esse exemplo, né, desse ácido junto com a amônia, que ele não se dissocia completamente. A gente consegue observar a formação de íons e cada par, né, vai ter esse par conjugado, e quanto mais forte o ácido, mais fraco vai ser sua base conjugada. Ou seja, um ácido forte, a base conjugada é fraca. E olha só, essas bases estáveis são realmente as bases mais fracas. No entanto, essa definição de Bronsted-Lowry tem uma limitação. E quando a substância não tem prótons, não tem hidrogênio, como é que eu vou conseguir, né, essa tendência de um ácido a perder e a base a receber, né? Como é que eu vou entender essa relação se a minha substância não vai ter o hidrogênio, não vai ter esse próton de hidrogênio? E aí, como é que fica essa definição sem o próton? Então, surge então, né? Para a gente ver outras definições, eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e entender como é que funciona a base conjugada desses seguintes ácidos para a definição de Bronsted-Lowry, né? E a definição, né, vocês consigam demonstrar como seria o ácido conjugado dessas bases a seguir. Após isso, né, vocês pausam, respondem e agora continuam um pouco mais sobre o conceito de ácidos e bases de Lewis. E
são novas definições que tendem a mudar, né, e contemplar de forma maior as definições de ácidos e bases. Então, ácidos e bases de Lewis são o quê? Receptores de pares de elétrons. Já muda totalmente, né, a visão que antes era prótons, antes seria dissociado em meio aquoso, e aí vai tendo limitações e vai tendo provocações para se ter definições mais amplas. E o conceito de Lewis, ele é usado até hoje devido a isso, ele tem uma ampla definição e ser uma forma que deixa mais completa, né, as reações orgânicas. E para Lewis, o ácido seria o quê? Receptores de pares de elétrons. E a base seria o doador desses pares de elétrons. Por exemplo, a gente tem o ácido clorídrico novamente e a amônia. A gente consegue ver agora que a base ela vai estar nesses pares de elétrons livres aqui, vai ser então o quê? Vai doar, né? Vai estar aqui a base doando os seus pares de elétron para o hidrogênio, essa ligação se rompe e, né, esse ácido ele recebeu o par de elétron, fazendo então essa aqui, esses produtos. E os pares de elétron livre do nitrogênio, eles fazem essa transferência de elétron para, né, o nosso ácido. E nessa teoria de ácidos e bases de Lewis, os doadores de próton, eles não são os unicamente ácidos. Né? Os únicos ácidos. É importante destacar que qualquer átomo que tenha deficiência em elétron, eles vão poder sim atuar como ácido de Lewis. A gente tem aqui a amônia novamente, atuando como base. Nessa reação aqui a gente consegue ver que esse é o nosso ácido, né? E aqui forma o produto. E a maioria das reações estudadas na química orgânica, elas envolvem, sim, em algum momento, essa interação ácido-base de Lewis. Outras formas também que podem ser destacar como um ácido de Lewis seria o BF3, o AlCl3. São bases também, são ácidos também de Lewis. E, então, entendendo um pouco mais sobre, né, como a gente consegue observar aqui, a base vai ter o quê? Vai fazer essa transferência de elétrons livres para o ácido, que vai formar, por quê? Lembram que vai ter alguns fatores que vão influenciar, a gente vai ver mais à frente, mas a gente consegue observar o quê? Que eles vão estar no sentido da carga positiva do hidrogênio, do alumínio. Então, com base, né, nessa reação, a gente consegue observar aqui e indicar quem são os ácidos básicos nas seguintes reações. Da mesma forma, né, eu peço que vocês parem um pouco o vídeo, tentem resolver. Na próxima aula eu vou trazer as resoluções desses exemplos que eu estou mostrando para vocês agora. Então, a gente tem esses dois exemplos, peço que vocês pausem e façam para discutir na próxima aula. Então, a gente falou que os ácidos e bases de Lewis eles estão presentes em algum momento das reações orgânicas. Vamos entender um pouco agora, né? Um exemplo. Vocês lembram o que são ácidos e bases de Lewis? Então, vocês têm que estar com isso bem em mente. Os ácidos são os receptores de pares de elétrons e as bases são os doadores. Né? E os doadores de prótons não são os únicos ácidos. Vamos lá. A gente tem aqui, né, esse outro exemplo que a gente já tinha discutido anteriormente, onde os elétrons livres da amônia vai atacar para abstrair esse hidrogênio, fazendo o rompimento dessa ligação, liberando o Cl-, e aqui a amônia protonada. Da mesma forma, porque lembra que eu falei que eles não são os únicos? Então, se não tem hidrogênio, para a definição de arrênios não se enquadraria que se fosse um ácido. Então, por isso que a definição de Lewis ela é mais ampla. Então, base tem elétrons livres para doar, e os ácidos são receptores desses elétrons, desse par de elétrons, para poder, né, se formar dessa seguinte forma. E aí, existe sim uma atração das espécies de cargas opostas, porque eles vai ser fundamental para essa reatividade. Ou seja, a gente consegue observar aqui, ó, que o nitrogênio ele tem carga parcialmente negativa e vai atacar esse
boro com a carga parcialmente positiva. Quando acontece isso, tem uma inversão, né, das cargas, e isso vai favorecer a reatividade para poder essa ligação se formar. A gente consegue observar que, de acordo com as nuvens eletrostáticas, né, desses reagentes e do produto final. Então, né, como mostra nessa reação, a gente consegue, então, resolver essas equações. Mostra, então, essa aqui nessas reações, quem são os ácidos e bases de Lewis quando acontece essa reação. O metanol reage com o trifluoreto de boro. Aqui a gente tem, eu trouxe o exemplo de como é que vocês vão fazer aqui, ó, a reação, e vocês vão dizer, né, o que está acontecendo e se essa reação vai ocorrer aqui. A gente vê que os elétrons livres do boro vai atacar esse hidrogênio, né, que seria a base aqui, e aqui o ácido. E aqui nosso produto. Pausem novamente o vídeo, tentem fazer essa letra B e letra C, seguindo esse mesmo princípio. Na próxima aula, trago a resolução. Para fixar bastante, que a gente precisa ter essas definições de ácidos e bases de Lewis bem fechadas em nossa mente, eu preciso que vocês também façam essas seguintes questões. Por quê? É de suma importância a gente entender quem são os potenciais ácidos de Lewis e as bases de Lewis. Por quê? A gente consegue entender melhor como é que funciona, quem vai ser os ácidos e bases de Lewis em cada situação a seguir, né? Nessas letras A, B, C, D, E e F. Porque tem alguns casos que a gente já consegue observar de forma mais clara, de forma mais evidente. Mas eu preciso que vocês, né, parem e tentem fazer de acordo com aqueles que a gente já viu nesse vídeo e no vídeo anterior. E se vocês precisarem de alguma ajuda, no capítulo do livro do Solomons tem essas explicações, no capítulo 3 e no capítulo 1 do Paulo Cruz tem também algumas explicações sobre esses conceitos. Então, vamos lá. Partindo agora sobre as forças de ácidos e bases, né, em relação ao Ka e o pKa, a gente tem então o quê? Que a força de um ácido ela é expressa pela constante de acidez, esse Ka, ou seja, um logaritmo decimal negativo de uma constante, que é o pKa. Ou seja, isso é de fundamental importância. Quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. Ou seja, ao contrário dos ácidos fortes, por exemplo, do ácido clorídrico, do ácido sulfúrico, o ácido acético presente aqui, ele é um ácido muito, muito mais fraco em relação a esses dois. Os ácidos inorgânicos são mais fortes e os orgânicos são mais fracos. Então, quando o ácido acético ele se dissocia em água, ele não vai se dissolver completamente. E essa reação ela ocorre sem se completar. Por isso, o equilíbrio, né, não está aqui acético em equilíbrio. Ele está mais deslocado para os produtos. Ou seja, observem sim essa seta que desloca para o produto e não tem essa associação completa. E esse experimento ele mostra que a solução a 0,1 mol do ácido acético a 25 graus, ele apenas se dissocia completamente, 1% da molécula se ioniza, ou seja, por isso que ele está dessa forma, não está associado completamente. E esse grau, né, esse equilíbrio, essa constante de equilíbrio, o K em equilíbrio, ele vai indicar se a reação é reversível e vai favorecer os reagentes ou os produtos no equilíbrio. Ou seja, a gente tem uma reação aqui genérica, esse HA ele pode ser qualquer ácido fraco, e nesse KEC, né, podemos ver que o reagente é dividido pelo produto. Observe-se que nessa dissociação ácida, a água ela é considerada uma constante, então ela se desconsidera, ela coloca então forma que esses Ka eles são números muito pequenos. Então, quanto maior essa constante de dissociação, mais forte é o ácido em relação ao Ka. Então, podemos deixar cá que o ácido ele é geralmente indicado pelo seu valor de pKa no lugar de Ka, onde é expressa pela essa relação. pKa é igual ao menos log do Ka. Ou seja, quanto menor o Ka, né, mais fraco vai ser esse ácido. Ou seja, a gente tem uma relação aqui de ácido muito
muito forte, com pKa em relação a 1, com pKa igual a 1, entre 1 e 5, vai ter moderadamente fraco, né? Esse aqui é inferior a 1, ou seja, quanto menor mesmo for expresso o pKa, mais forte vai ser. E quanto maior o pKa dele, né, vai ser extremamente fraco. E é importante ressaltar que existe uma relação que é inversamente proporcional entre a constante de acidez e o pKa. Então, quanto eu tenho uma constante de acidez pequena, isso vai me dizer qual é o que meu ácido é mais fraco. A gente consegue observar nessa tabela, está um pouco pequena, mas ela está disponível no livro dos Solomons, onde fala assim da força relativa entre alguns ácidos selecionados e algumas bases conjugadas. Na tabela observamos que nessa primeira coluna tem um ácido, depois o pKa dele, e expressa a base conjugada. E você consegue ver também que à medida que o pKa está diminuindo, o ácido está se tornando forte. Por exemplo, temos em relação ao ácido acético, né, que eu falei, o ácido clorídrico. Aqui no meio, a gente tem os ácidos orgânicos. Aqui embaixo a gente já tem a questão dos hidrocarbonetos, e aqui em cima a gente tem mais em relação aos ácidos inorgânicos, por isso tem aqui extremamente forte. E aqui essa medida ela vai diminuindo, ou seja, né, ela vai aumentando de baixo para cima, perdão. Enquanto eu tenho um ácido forte, eu tenho uma base fraca. Então é inversamente proporcional. Se eu tenho um ácido forte, eu tenho uma base fraca. Observe então que essa força ela é inversamente, né, a força ácida à força básica. Então, a gente tem essa relação aqui do ácido acético, que é fraco. Esse ácido aqui, ele está ali com pKa 0, e tem um ácido clorídrico com pKa menos 7, ou seja, vai ser muito forte. E essa constante, ela vai aumentando nesse sentido. Outro ponto também de prever essa força básica do pKa é que as aminas, como a amônia, são bases fracas, né? A amônia são bases fracas, mostrando que esse equilíbrio aqui, ele está mais deslocado para o reagente também. Temos que um pKa do ácido conjugado sendo um pouco mais fraco. Dentro da base orgânica, dentro do conceito de química orgânica, a amônia ela é considerada até forte, certo? E ela faz, né, dessa forma, que os pares de elétron livre atacam a água aqui como ácida, né? E ela vai ter essa reação onde a amônia é protonada, e assim podemos ter essa relação, né, da base, e o pKa do seu ácido conjugado. Base, ácido. Aí aqui temos o ácido conjugado e a base conjugada. Então, ressaltando, quanto mais forte for o ácido, mais base será a base conjugada. Ou seja, quanto maior o pKa do ácido conjugado, mais forte é a base. E essa base muito fraca, né, a gente pode ver aqui, ó, do ácido dissociado do ácido clorídrico, a base muito fraca, ácido muito forte. Base muito fraca, ácido conjugado forte, né? Aí aqui a gente tem uma base conjugada muito fraca e aí essa relação ela vai ser inversamente proporcional. Se eu tenho um ácido forte, a base conjugada é fraca. Se eu tenho uma base conjugada forte, eu tenho um ácido fraco. E essa base conjugada ela é instável e forte para o ácido, e o ácido ele vai ter essa carga negativa que vai ser de acordo com o elemento mais eletronegativo que está presente nele. A força da base vai aumentando nesse sentido da direita para a esquerda, que é inversamente proporcional, como eu já tinha falado, das suas bases e dos seus ácidos, né? E isso aí é uma relação de uma análise quantitativa. E aí vamos passar para alguns fatores que vai, né, fazer com que afete essa basicidade e essa acidicidade. A força de um ácido ela é determinada pela estabilidade da sua base conjugada formada, ou seja, quanto mais estável for a base, mais forte é seu ácido conjugado. E essas bases estáveis, elas são fracas, porque elas não compartilham bem esses elétrons livres. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um ácido fraco, né, que é aquele já está protonada, que seria da água, e tem também um ácido forte em relação aos outros ácidos, que seria, né, aqui a sua base conjugada é fraca, e a gente vê essa proporção, ácido fraco, base forte. Ácido forte, base
fraca. Então, vamos exercitar um pouco esse conceito, né, de utilizando os valores de pK nessa tabela, você vai ter que prever qual é a base mais forte entre esses dois pares. Ou seja, qual vai ser mais forte, esse ou esse. E nessa segunda questão, qual é o mais forte, esse ou esse. A gente vai ter que entender, né, todas essas relações que eu já falei e observando aqui na tabela dos seus ácidos ou das suas bases conjugadas, qual vai ser mais forte. Pausa, tenta resolver e segue. Na próxima aula, também trago a resolução dessa questão. Partindo agora para a relação entre a estrutura, né, a estrutura e a acidez. Ou seja, a gente vai ter que observar o que está presente naquela molécula, naquela estrutura que eu tenho. Por exemplo, o ácido carboxílico, a gente está aqui presente, e ele tem um pK aproximadamente entre 4 e 5. Essa comparação, ela diz que a acidez, né, dos compostos orgânicos. Lembrando, quanto mais está a base conjugada, mais ácido é o composto. A gente tem, então, aqui o pKa da água, o pKa, né, desse ácido, e o do ácido fluorídrico. Então, a gente tem ali o pKa dos compostos orgânicos, né, mais baixo do que um álcool. Ou seja, os ácidos carboxílicos são o ácido mais comum e todos os ácidos carboxílicos eles são fracos. Ele tem um pH ali entre 4 e 5. E quando perde um elétron, ele produz um íon carboxilato, aqui, que vai ser estabilizado por ressonância. A gente consegue observar que existe a ressonância presente aqui. Quando ele se dissocia, quando ele perde esse íon do hidrogênio. Mais à frente também eu vou falar um pouco sobre essa relação da ressonância presente, né, para dar essa estabilidade. Então, existem dois fatores para poder estabilizar ou desestabilizar esse íon, né, carboxílico. E quando se compara aos álcools, né, o composto que tem o grupo, né, da hidroxila são ácidos orgânicos mais fracos do que os ácidos carboxílicos presentes, ou seja, porque aqui não existe ressonância e nesse existe, devido ao grupo funcional ser semelhante a esse daqui. Então, a gente tem que entender alguns fatores. E esses fatores, né, que vão afetar essa estabilidade dessa base conjugada vai ser a eletronegatividade do átomo, qual esse hidrogênio está ligado, né, antes de dissociar, a força de ligação entre o átomo, o qual esse hidrogênio está ligado, a hibridização, né, esse caráter S presente no alceno, no alcano, no alcino, ou seja, a gente tem que observar toda a estrutura, por isso são fatores que vão alterar realmente a estrutura, e isso vai afetar na acidez e na basicidade desses compostos. O efeito indutivo e o efeito de ressonância, que são pautas para nossas próximas aulas. A gente consegue observar que os ácidos e bases, eles são diversos conceitos, né? São esses três conceitos, os de Arrhenius, de Bronsted e Lowry e o de Lewis. Esse conceito de Lewis é o que mais se adequa às reações orgânicas por esses motivos que eu já mostrei para vocês, né? Na próxima aula, eu trago, sim, as resoluções desses exercícios e a continuação dessas definições, desses fatores que afetam essa acidez e essa basicidade das bases conjugadas. Até breve. Tchau, tchau.